Um levantamento divulgado ontem pela Rede de Atenção às Vítimas de Violência Sexual mostra que 358 pessoas buscaram atendimento no período de janeiro a maio de 2022, desse ano. Desse total, 90% foram mulheres, a maioria crianças e adolescentes. Que coisa, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ao vivo comigo agora nesse exato momento. Deixa eu trazer ao vivo aqui a nossa querida Maria Maciel, que nos traz informações importantes e um número, inclusive, Maria Maciel, que nos assusta, não é? E a categoria, né? Crianças, mulheres e adolescentes. Que coisa, que absurdo, né? Bom dia. Bom dia para você, Wilson. Absurdo mesmo. Esses dados são alarmantes e olha que esses são dados oficiais. Imagine que muitos desses casos sequer são registrados, então existe uma subnotificação muito grande também. Existem estatísticas que dizem que apenas 10% dos casos de violência sexual são registrados. Então, por aí você pode ter uma ideia. Quem vai falar com a gente um pouquinho sobre esses números, sobre esses atendimentos realizados, é a Camille Vanderlei, que é coordenadora da Rede de Atenção às Vítimas de Violência Sexual aqui do estado. Bom dia, Camille. Bom, falou um pouquinho desse perfil, né? Crianças e adolescentes estão entre a maioria das vítimas? Bom dia a todos. De fato, infelizmente, as nossas crianças e nossos adolescentes é o público de maior vulnerabilidade. Com o retorno das aulas, nós tivemos, então, uma explosão no número da violência sexual chegando aos nossos serviços. Agora, como é que chegam essas vítimas até os centros de atendimento? Geralmente, elas são acompanhadas, a revelação, ela está ocorrendo muito no ambiente escolar, né? A criança, ela se sente muitas vezes protegida por um agente da educação e ela revela esse segredo na educação e então o Conselho Tutelar, ele é acionado e é levado para dentro da rede, onde a gente vai poder proporcionar todo o atendimento integral e humanizado a essas crianças. Agora, Camille, o que está acontecendo? Isso ainda é reflexo da pandemia? Sim, né? Os estudos já sinalizavam que após fenômenos como a pandemia, como a guerra, nós temos um nível de vulnerabilidade social elevado. E isso acarreta, entre outras coisas, o aumento de todo e qualquer tipo de violência. E, infelizmente, a violência sexual, ela vem tomando uma dimensão absurda. No último mês de outubro de 2021, a Unicef publicou o panorama da violência contra criança e adolescente no nosso país. E desse panorama, nos últimos 5 anos, mais de 53 mil crianças estão em situação de violência. Dessas, 18 mil de violência sexual. E a vulnerabilidade social, ela agrava ainda mais esse problema, né? A pobreza, a miséria. Exatamente. E aí é importante a gente poder estar pautando essa temática, estar levando essa temática para dentro das escolas, conversando com os familiares, orientando. Por quê? Porque o agressor, geralmente, ele está dentro do núcleo familiar ou na vizinhança desse núcleo familiar. Então a gente precisa começar a estar mais atento às nossas crianças, aos comportamentos que essas crianças muitas vezes estão sinalizando e a gente não percebe. Né? Então, assim, uma mudança abrupta de comportamento, uma hipersexualização, não é? Um afastamento social, um baixo rendimento escolar, não significa que um desses sintomas isoladamente a criança sofreu violência sexual, mas é preciso a gente entender todo o contexto. Então, senhores cuidadores que estão nos vendo nesse momento, tenham atenção, nossas crianças precisam da nossa proteção. E Camille, quando a gente fala em abuso sexual, a gente não se refere apenas à periferia. Claro que a miséria, ela agrava ainda mais, mas acontece em todas essas faixas aí, todas as classes sociais. Perfeito. A violência é um fenômeno multifatorial e super complexo, gente. Ela não escolhe classe social, ela não escolhe idade, ela não escolhe cor, não escolhe etnia, não escolhe língua. Ela
está transversal dentro do fenômeno social. Então, e outro destaque que eu gostaria de fazer aqui para vocês é o aumento dessa violência através da tecnologia. E que muitas vezes os pais, os cuidadores, meu filho está em casa, está no computador, e não sabe que seu filho está sendo exposto, às vezes, a um pedófilo, ele está numa situação de chantagem, e aí ele vai se envolvendo, porque esses predadores, eles são muito envolventes e manipuladores, e aí eles terminam, não é, levando a criança para a questão da violência sexual através dos meios tecnológicos. E como procurar ajuda? Quais são os locais de atendimento para essas vítimas de violência sexual? Primeiramente, eu gostaria de destacar que nós temos um aplicativo, o Fica Bem. Está disponível em Android, qualquer pessoa pode baixar. Nesse aplicativo, vocês vão encontrar um chat que funciona 24 horas com pessoas qualificadas, profissionais qualificados para poder orientar vocês. Bem como nós temos toda a rede lá mapeada no aplicativo. Atualmente, nós temos pontos de referência na saúde. O Hospital Geral do Estado, o Hospital Dr. Daniel Uli, no Agreste, na segunda macro-região de saúde. Nós temos o Hospital Dr. Ibigato Falcão, no Rio Largo, e o Hospital da Mulher, que tem a área Lilás, que é a área mais estruturada e qualificada, que comporta todos os serviços de forma integral, tanto da saúde quanto da segurança pública. Ok, muito obrigada pelas informações, pela sua participação aqui no programa Fique Alerta. Então a gente vê um recado importante, é extremamente importante que os pais fiquem atentos. A gente dá essa importância maior a crianças e adolescentes porque são a maioria das vítimas, são pessoas indefesas. As mulheres também têm buscado esse atendimento, têm tomado coragem em denunciar, em procurar ajuda, mas as crianças, elas não têm como fazer isso. Então, precisa de que esse adulto, né, esse pai, esse parente esteja atento a tudo isso que acontece. E, infelizmente, a gente fica assustado com tanto número, com esses números, né, esse crescimento dessa violência, realmente parece que o mundo está de cabeça para baixo, Wilson. Exato, Maria, é exatamente isso. Sabe o que acontece? A correria do dia a dia, essa loucura toda para a gente poder se sustentar, trabalhar, e essa correria acaba deixando, inclusive, algumas situações que são tão explícitas para a gente dentro de casa e acaba nos cegando, como, por exemplo, os nossos filhos, porque eles falam, como disse a Camila aí, eles falam, inclusive, com comportamentos, né, com introspecção, né, acabam ficando, inclusive, sem querer falar com a família, não querem mais conversar, não são mais sociáveis, e a gente acaba passando despercebido por conta da correria. Por isso que é importante que sempre que se chega em casa, que você tenha uma babá, que você tenha uma pessoa, um parente que tome conta, enfim, por causa da correria do trabalho, é sempre, né, Maria, sentar com a criança, conversar com ela, procurar saber o que é que ele está fazendo no computador, quais são os joguinhos que ele está jogando ali, com quem ele está jogando, interage com ele no perfil dele ali, com tranquilidade, sem ser, inclusive, incisivo, com aquela agressividade. Não, primeiro traga a ele confiança, para que ele possa ter em você toda a tranquilidade e segurança que ele merece. Obrigado, Maria. Agradeço a Camila também pela informação. Vamos torcer que esses números diminuam consideravelmente. Isso é muito importante, tá bom? Muito bem. Olha, estou com a Mônica aqui, é isso? Muito bem, porque é o seguinte, diretor, estou praticamente não estou te ouvindo, viu? Não estou conseguindo ouvir, viu? Não estou conseguindo. Ok, muito bem. Agora sim está restabelecido o contato com a nossa diretora. Mônica, aliás, a nossa querida Maria Maciel Olhos Esmeraldas volta daqui a pouquinho.